Bom, amados, bom dia. É bom estar aqui, é bom estar com vocês. E é para mim uma satisfação rever amados irmãos tão preciosos na minha vida e que marcaram tanto a minha vida e a vida da minha família e, por que não dizer, do meu ministério, né? Bom, nós temos aqui uma mensagem para trazer nesta manhã e a mensagem que nós queremos trazer nesta manhã é uma mensagem não especificamente trabalhada num único texto. É uma mensagem trabalhada do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos até o capítulo 13. Então, fique tranquilo. Claro que a gente não vai trabalhar esses textos todos, mas nós vamos tirar algumas lições que nós precisamos desses textos para esse tempo que nós estamos vivendo. O apóstolo Pedro, lá no capítulo 4 da sua primeira carta, ele alertou a igreja, naquela época que ele escreveu a carta, que a igreja não estranhasse o tempo em que estava por vir, como se fosse uma coisa estranha sobre ela. Então ele diz, não estranheis, né, o tempo que está sobre vir, como se fosse uma coisa estranha. E ele diz isso exatamente porque a igreja deve ter uma expectativa com relação ao tempo. E essa expectativa, quando eu digo tempo, eu estou falando história. Ou seja, a igreja deve ter uma expectativa com relação à história. E quando nós olhamos essa expectativa da igreja na história, e a expectativa que ela tem com relação à história, ela precisa entender que, à medida em que a história caminha para o final, à medida em que nós vamos nos aproximando da volta de Cristo, a sociedade humana vai experimentando cada vez mais problemas sérios, como nós podemos acompanhar não só nas cartas de Paulo, de Pedro, mas também no Apocalipse, no livro da Revelação. Então nós caminhamos como igreja na história, nós caminhamos com uma expectativa da volta de Cristo, com a expectativa da nossa glorificação, quando Cristo, na verdade, nos tomar para si, a expectativa do nosso relacionamento com Cristo aqui no mundo, do nosso relacionamento com Deus, da habitação do Espírito Santo em nós, mas também caminhamos com a expectativa dos tempos que virão. E eu acredito que nós estamos vivendo não um desses tempos que virão, até pode ser, mas eu acredito que nós estamos vivendo um tempo que para a igreja, se a igreja conseguir ver isso, é um tempo para a igreja de Cristo, vamos dizer, de treinamento. É um tempo de treinamento para o que virá. Eu não sei quantos de nós experimentará ainda aquilo que virá. Mas nós não estamos pensando se eu vou experimentar ou não. Vamos trabalhar de tal maneira como se eu, pensando de que nós fôssemos ou venhamos a experimentar esses tempos. Então, esse é um tempo de treinamento para a igreja. E nós precisamos nos sair bem nesse treinamento para conseguirmos atravessar o que está pela frente. E cuidado, eu não estou trazendo aqui uma visão pessimista da história, eu estou mostrando o que a história é, biblicamente. Estou falando daquilo que a Bíblia mostra com relação ao caminhar da história para nós como igreja, não é verdade? Pois bem, olhando dessa maneira, eu preciso trazer, e é o que eu quero trazer aqui, quais são os ensinamentos que nós encontramos na igreja, na história da igreja, que já atravessou tantos tempos, até piores do que esse que nós estamos atravessando, e quais foram e quais são os ensinamentos que nós encontramos dessa trajetória da igreja, que já dura basicamente praticamente desde Atos capítulo 2, vamos colocar aí o ano 30, alguns colocam 36 depois de Cristo. Desde lá a igreja tem experimentado tempos difíceis e tempos de paz. Por exemplo, tempos difíceis, o início da igreja, até o capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, tempos muito difíceis. Mas depois, tempos piores ainda, quando chegou ali por volta do ano 64, depois de Cristo, os tempos ficaram piores no que diz respeito à perseguição. Mas quando chegou no ano 325, depois de Cristo, claro, a igreja conseguiu ter paz, por causa de Constantino, que, na verdade, trouxe o cristianismo para dentro do Império Romano como uma religião oficial. A igreja teve paz. Mas, irmãos, eu gosto muito da paz. Aliás, todos nós gostamos muito da paz.
Mas eu digo para os irmãos que esse tempo de paz que a igreja experimentou a partir do ano 325 depois de Cristo foram os piores tempos da igreja. Tanto foi assim que precisou da reforma no século XVI, porque não foram bons tempos para a igreja. Então a igreja a história da igreja, e na história da igreja nós percebemos que a igreja está acostumada a atravessar tempos difíceis, amém, irmãos? Então esse não é o único tempo difícil que a igreja está atravessando, ela já atravessou tempos bastante difíceis como este. Então o que eu quero trazer aqui nesta manhã, nesse rápido tempo que nós temos, é o que a igreja do século I, depois de Cristo, ensina para nós hoje como igreja. Então eu trouxe aqui algumas questões, alguns textos rápidos, que eu vou apenas fazer um resumo do texto, eu não vou ler o texto, porque são muitos. Vou apenas fazer um resumo, na certeza de que vocês conhecem muito bem esses textos. Então, por exemplo, algumas particularidades do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós temos lá o Pentecostes, nós temos lá o Espírito Santo, nós temos a mensagem de Pedro, nós temos o batismo de 3.000 pessoas, nós temos a igreja aceita graciosamente pela sociedade. Já no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, resumão, nós temos a cura de um coxo e a mensagem de Pedro no templo. Já olhando para o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, resumo, prisão de Pedro e João, a proibição de pregarem, a resposta de Pedro, a oração unânime da igreja, a união e o amor da igreja. Olhando para o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, resumo, a mentira ao Espírito Santo, o impacto da igreja na sociedade, a prisão e libertação milagrosa dos apóstolos, nova proibição e a resposta de Pedro, o açoite aos apóstolos, a alegria por sofrerem por Cristo, é o que nós encontramos. E no capítulo 6, o conflito interno da igreja, o primeiro conflito interno da igreja, e a solução que os apóstolos deram ao conflito interno. Depois, no capítulo 7, nós temos a defesa de Estevão, uma defesa maravilhosa, o apedrejamento e morte de Estevão. No capítulo 8, nós temos a grande perseguição e a dispersão da igreja. Exceto os apóstolos não foram dispersos de Jerusalém para fora de Jerusalém, nós temos Saulo assolando a igreja. E a resposta que a igreja deu a esse tempo que viveu no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Nós temos no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos a conversão de Saulo, o início do ministério de Paulo e o ministério de Pedro. E no capítulo 10 nós temos a conversão de Cornélio, capítulo 11, justificativa de Pedro, cristãos em Antioquia da Síria, Barnabé e Paulo se unem para pregar o evangelho, a profecia de Ágabo e o socorro aos crentes da Judéia. Lá no capítulo 12 nós temos Herodes, Agripa I prende, ou Agripa I, prende Pedro e Tiago. Tiago é decapitado. A liberação, ou libertação, melhor dizendo, de Pedro e a morte do rei Agripa I, de forma surpreendente. E no capítulo 13 nós temos uma igreja que desponta entre todas as igrejas, uma igreja tremendamente missionária, que é a igreja que envia Saulo e Barnabé para as missões, que é a igreja de Antioquia da Síria. Portanto, tudo isso traz para nós ensinos surpreendentes para esse tempo de hoje. E quando eu pego Atos dos Apóstolos, esses primeiros 100 anos da igreja de Cristo, é legítimo que eu pegue exatamente esses primeiros 100 anos da igreja de Cristo, porque esses primeiros 100 anos estão registrados na palavra de Deus. Os outros 100 anos estão registrados na história, mas de uma forma bastante complicada, às vezes, de uma forma bastante confusa. Quando nós saímos do ano 100, ou do primeiro século depois de Cristo, e entramos no segundo século, nós começamos a perceber uma igreja tentando se reencontrar, uma igreja tentando, na verdade, elaborar um cânon para poder seguir esse cânon, uma igreja tentando definir quem é Deus, definir quem é o Espírito Santo, definir quem é Cristo, uma igreja lutando contra heresias, e a igreja, na verdade, acaba gastando muito mais tempo lutando contra as heresias do que, na verdade, cumprindo a sua missão. Então, é notório que eu pegue, é lógico que eu pegue, na verdade, aquilo que a Bíblia me traz de história da igreja, e essa história está exatamente em Atos dos Apóstolos. Portanto, começando aqui, caminhando com vocês dentro daquilo que esses capítulos têm para nos ensinar,
claro que tem muito mais do que aquilo que eu vou dizer aqui, mas sobretudo aquilo que eu tirei aqui para trazer como ensino para esse tempo. Então, a primeira coisa que a igreja do primeiro século depois de Cristo, como nós fizemos aqui esse resumo até o capítulo 13, a primeira coisa que ela nos ensina como igreja de Cristo nesse tempo, é que a igreja de Cristo recebeu o suficiente para cumprir a sua missão no mundo, testemunhar de Cristo. Ela recebeu o suficiente, e ela recebeu esse suficiente já no primeiro século. Quando Jesus disse para aquela igreja que ainda ia começar de forma prática no Pentecostes, lá no capítulo 1 de Atos, ele vai dizer: vocês receberão poder e autoridade para testemunhar de mim quando receberem o Espírito Santo, quando o Espírito Santo vier sobre vocês. E no dia de Pentecostes, aquilo que Cristo prometeu cumpriu-se, e o Espírito Santo veio para a igreja, e eu tenho certeza que nós não temos necessidade nenhuma de mais alguma coisa para que nós possamos cumprir a nossa missão no mundo, que não seja a presença, o ensino, o conforto, o consolo, a direção do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Os irmãos creem nisso? Nós precisamos tão somente daquilo que Cristo nos deu, e Ele deu, a promessa que Ele fez foi cumprida. Portanto, eu aprendo lá, olhando para a igreja no primeiro século depois de Cristo, que tudo o que nós precisamos como igreja para atravessar os tempos difíceis, para atravessar os tempos de paz, quaisquer que sejam, nós recebemos. Depois, olhando para o capítulo 2, naquele resumo que eu fiz, a igreja do primeiro século ensina-nos que até que nós possamos, ou seja, a igreja pode até receber honra da sociedade, como recebeu. A igreja caiu na graça da sociedade naquela época, capítulo 2, me refiro ao capítulo 2. A igreja pode até ser honrada, não é proibido que a igreja seja honrada pela sociedade, mas é necessário, é importante, é imprescindível que a igreja seja honrada por Deus. Ou seja, nós, na verdade, estamos muito mais buscando a honra de Deus sobre nós do que a honra da sociedade sobre nós, porque a sociedade muda, as pessoas mudam, mas o nosso Deus é imutável. A sociedade, às vezes, fala coisas apenas para nos agradar, mas Deus não, Ele é verdadeiro, Ele fala a verdade. O que nós precisamos no mundo é agradar a Deus, mais do que, e Pedro falou isso, mais do que aos homens, não é? Então nós aprendemos que, na verdade, nós precisamos sermos vistos por Deus como aprovados, mais do que pela sociedade. No capítulo 3, nós aprendemos, a igreja do primeiro século ensina-nos que o templo pode ser estratégico para a igreja, mas não é o limite. O templo pode ser estratégico para a igreja, mas não é o limite da igreja. E talvez esse tempo seja para nós, o tempo de hoje que nós estamos vivendo, seja um grande exemplo disso. Nós tivemos que deixar os templos forçosamente, não por nossa vontade, tivemos que deixar os templos. Estamos de volta aos templos por concessões, e até concessões humanas. E eu não sei até quando elas vão durar, mas pode ser que lá para frente, quem sabe, quando o anticristo estiver por aí, quem sabe essa concessão de usarmos os templos acabe de uma vez por todas e nós não tenhamos mais a concessão. O que vamos fazer? Por isso eu digo que esse tempo é um tempo de treinamento para nós. E que a nossa vida não está no templo, a nossa vida está em Cristo. Ainda que o templo seja estratégico. E deixa eu dizer aqui, irmãos, eu também sou pastor de uma igreja local, utilizo o templo, as dependências do templo, claro, é estratégico para a igreja, mas não é, na verdade, o nosso limite. Ainda, por que eu estou dizendo isso? Por causa daquele momento em que Pedro e João curaram um coxo, e agora Pedro e João vão entrar no templo, naquela época ainda era o templo construído ali por Herodes, e eles não são bem recebidos, mas eles vão insistir, e depois voltam ao templo, e aquilo ali vai ser para eles algo muito complicado, até o momento que a igreja vai ser dispersa, e dispersa fica longe, bem distante daquele templo. Era necessário
que aquela igreja que nasceu em Atos dos Apóstolos, que era uma igreja basicamente judia, de judeus, porque os apóstolos eram judeus, era necessário que aquela igreja também se desligasse um pouco do templo. E no momento em que veio o capítulo 8, quando veio a perseguição, tiveram que fazer isso. E a igreja, então, com certeza, a partir dali, a igreja cresce tremendamente, ainda que ela tenha crescido também no templo. Então, o templo é estratégico, mas não é o nosso limite, graças a Deus por isso. No capítulo 4, naquele resumo que eu fiz, a igreja do primeiro século me ensina e nos ensina como igreja que o templo pode ser estratégico para a igreja de Cristo, mas pode ser também um lugar de disputas de poder. E é o que nós percebemos naquele tempo em que Pedro e João entraram, que os apóstolos entraram. Ali havia, na verdade, disputa de poder. Por quê? Porque à medida em que os apóstolos entraram naquele templo, e na medida em que os apóstolos pregaram naquele templo, à medida em que as pessoas saíram, deixaram de dar atenção aos fariseus, aos sacerdotes, e correram para os apóstolos porque eles faziam milagres, prodígios. Aqueles outros, então, os religiosos da época ficaram com ciúmes e colocaram os apóstolos na prisão. Então, o templo passou um lugar de disputa, era necessário enxergar isso, e é necessário que nós enxerguemos isso no tempo em que nós estamos vivendo hoje. Porque, às vezes, essa disputa tem, na verdade, estragado muito, complicado muito a nossa vida. Portanto, aprendemos que o templo é excelente, uma ferramenta de Deus nesse tempo, mas é preciso nós também entendermos que ele precisa ser, na verdade, uma ferramenta de Deus para a igreja, nada mais do que isso. No capítulo 5, aliás, capítulo 4 ainda, nós também aprendemos nessa igreja do primeiro século depois de Cristo, o que ela nos ensina? Ensina-nos que a igreja não perdia tempo e nem se desgastava lutando contra os seus inimigos, mas unânime em oração, os entregava nas mãos de Deus e prosseguia imersa na missão que foi confiada à igreja. Ou seja, a igreja não perdia tempo lutando contra os inimigos. Quando os sacerdotes, quando os líderes religiosos colocaram os apóstolos dentro da prisão, e quando eles foram soltos milagrosamente, por obra de Deus, eles foram ao encontro da igreja e contaram tudo aquilo que havia acontecido. E ali eles oraram unanimemente, a igreja orou unanimemente, e eles disseram o seguinte: Senhor, olha para as ameaças deles, e quanto a nós, nos dê ousadia para continuarmos falando de Ti. Ou seja, a igreja do primeiro século, ela entregava os seus inimigos nas mãos de Deus, para que ela pudesse estar livre para continuar no ministério que Deus colocou nas mãos dela. Quando nós enxergamos a igreja, a partir dos anos, vamos colocar aí a partir do século 2, 3 e 4, a igreja se perdeu lutando contra os inimigos, lutando contra heresias, era um concílio atrás do outro, para poder, na verdade, acabar com as heresias. E essa luta contra o inimigo acabou, na verdade, desgastando profundamente a igreja. Nós não lutamos contra os nossos inimigos, nós os entregamos nas mãos de Deus, até porque Deus, na verdade, muda o coração dos nossos inimigos. Tem um texto na cartinha de Judas, uma cartinha bem pequenininha, que havia lá uma disputa pelo corpo de Moisés. E o anjo Miguel estava guardando esse corpo, um textozinho de Judas, mas Satanás queria saber aonde foi que esconderam o corpo de Moisés. E nessa disputa, diz lá Judas que o anjo, embora ele pudesse ter autoridade, e tivesse autoridade para repreender Satanás, mas o anjo Miguel simplesmente disse para ele: o Senhor te repreenda. Nem ele lutou contra Satanás, mas disse: o Senhor te repreenda. Ou seja, nós devemos pegar essa lição da igreja do primeiro século, entender que nós não estamos no mundo para lutar contra os nossos inimigos, nós estamos no mundo até para orar pelos nossos inimigos, e estamos no mundo para que nós possamos deixar que Deus tome conta dos nossos inimigos, entregue nas mãos de Deus, para que nós possamos continuar fazendo a nossa obra. Caso contrário, nós nos desgastamos tremendamente lutando contra os nossos inimigos. Quando nós olhamos ainda para o capítulo 4, mais um ensino desse
capítulo tremendo que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, ensina-nos a igreja do primeiro século que a ousadia da igreja está fundamentada na sua unidade em e com Cristo. Quando a igreja está unida naquele que fundou a igreja, aquele que disse, olha, eu edificarei, aquele que edificou a igreja. Quando nós estamos unidos naquele que edificou a igreja e naquele que é o cabeça da igreja, quando nós estamos unidos como igreja, unânimes, nós, na verdade, somos um excelente testemunho para o mundo. Ou seja, a ousadia nossa como igreja está na nossa união em Cristo, naquele que fundou a igreja, e essa união faz com que também nós sejamos unidos em Cristo e sejamos ousados. Olhando para o capítulo 5, o que nós temos ali, o que ensina o capítulo 5 para nós, lá olhando para a igreja do primeiro século e trazendo para hoje? A primeira coisa que nós aprendemos ali, e é uma lição para esse tempo, é que a igreja do primeiro século ensina-nos que não se deve mentir ao Espírito Santo. Amados, nós estamos vivendo um tempo diferente, não é, daquele, porque a mentira ao Espírito Santo custou caro a um casal, aliás, custou a vida. Eu nem sei se custou a salvação, porque isso não compete a mim, mas a vida custou, está escrito lá. Nós não vivemos esse tempo, eu acho que não, mas de alguma forma, mentir ao Espírito Santo, com certeza, eu acredito que aquilo que está ali, a questão como foi colocada, aquele casal perdendo a vida por causa de uma mentira, de uma tentativa de trazer algo, ou mostrar algo exteriormente que não era aquilo que era o interior do casal, porque Deus não vê aquilo e nem ouve aquilo que nós falamos, não vê simplesmente a nossa aparência, mas Ele olha para o nosso coração. E eu penso que a forma foi colocada com tamanha gravidade, às vezes até surpreendente. Será que precisava daquilo? Será que Pedro realmente precisava fazer aquilo que fez? A gente até questiona, porque é tão grave, é tão complicado, mas eu penso que está daquela forma ali para que nós aprendamos hoje que nós temos que ser sinceros, nós temos que ser transparentes para Deus, nós temos que colocar o nosso coração aberto para Deus. Existe um homem que a Bíblia cita, que é um homem que Deus amava muito, mas do ponto de vista do comportamento dele, a gente fala estranho. Como é que Deus amava tanto Davi? Davi fez uma porção de bobagem. E por que Deus amava tanto Davi? Por uma questão, uma única questão. Primeiro, é pelo amor dele, pela salvação dele. Salmo 51, torna a dar-me a alegria da minha salvação. Ou seja, Davi valorizava mais a salvação dele do que a sua própria coroa como rei de Jerusalém ou de Israel. Segunda questão que eu penso, que Deus amava tanto Davi, mas tanto Davi, porque Davi dizia assim, Senhor, eu pequei. E ele confessava os seus pecados, ele era transparente. Diferente de Saul, ele era transparente. Quando o profeta chegava para ele e dizia algo que Deus mandou dizer, ele acolhia aquilo e aceitava, porque ele dizia, Senhor, eu pequei. E Deus quer isso de nós, não vale a pena viver uma vida meio... Então nós aprendemos isso também na igreja do primeiro século. Ainda, nós aprendemos na igreja do primeiro século, lá no capítulo 5, ensina-nos aquela igreja que as acusações e as contendas entre os crentes em Cristo podem ser contendas e acusações contra Deus. É aquele momento em que a igreja está sendo assolada, os apóstolos foram presos, e de repente aqueles líderes religiosos estão lá questionando, tentando ver o que vão fazer com os apóstolos, a intenção era matá-los, e de repente aparece um homem chamado Gamaliel, e vem cá, deixa eles aí um pouquinho, e vem um pouco aqui comigo, e levou-os à parte e começou a conversar com eles, olha, já apareceram alguns antes deles, e todos os que apareceram antes deles, aonde estão? Não existem mais, morreram, acabou. Então, por que vocês estão perdendo tempo lutando contra esses homens? Pode ser que realmente eles estejam com a verdade e vocês estejam lutando contra Deus. Contudo, se não for de Deus, isso vai acabar. Então, para que perder tempo lutando contra isso? Deixe-os. Se for de Deus, vai continuar. Se não for, vai acabar.
E assim foi a decisão. Ainda assim, açoitaram os apóstolos e depois deixaram-os ir. E eles saíram de lá alegres, felizes, por terem apanhado, dizendo, graças a Deus, nós apanhamos por causa do nosso amor a Cristo. É bem diferente, né? É uma outra visão daquilo que realmente estava por vir sobre eles. Ou seja, as acusações e contendas que nós às vezes travamos uns contra os outros, às vezes pode ser, com certeza, uma luta contra Deus, eu não sei. E é bom que a gente não entre por esse aspecto da vida, da sociedade, e que a gente, na verdade, tenha mais foco naquilo que nós precisamos fazer como igreja. É o que nos ensina Atos dos Apóstolos, capítulo 1 até 13. Ainda no capítulo 6, ensina-nos que os conflitos internos da igreja devem ser imediatamente resolvidos sob a direção do Espírito Santo. Então, nós temos o primeiro conflito no capítulo 6, é um conflito chamado de murmuração. Então, as viúvas helenistas murmuravam porque as viúvas dos judeus recebiam uma porção maior, coisa parecida, uma atenção maior. Isso trouxe uma insatisfação para dentro da igreja e houve murmuração, e a murmuração é complicada. Mas imediatamente os apóstolos reagem, imediatamente os apóstolos agem, imediatamente eles resolvem o problema. Olha, escolham dentre vós 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de fé, e coloque-os para resolver esse problema. E quanto a nós continuaremos pregando a palavra e orando. E assim foi, e o problema foi resolvido. Portanto, nós aprendemos que os problemas, os conflitos internos da igreja devem ser resolvidos o mais rápido possível e sob a direção do Espírito Santo, porque conflitos que se arrastam dentro da igreja é muito complicado e sabemos disso, não é verdade? Ainda aprendemos no capítulo 6, ensina-nos que as pessoas cheias do Espírito Santo são mais suscetíveis de perseguição porque são mais ousadas. Quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais ousado você será. Porque o Espírito Santo não é um espírito de covardia, mas é espírito de valentia, de poder, de ousadia. Então, quanto mais cheio do Espírito Santo eu for, mais ousado eu serei. E quanto mais ousado eu serei contra o pecado, mais suscetível eu estarei de ser perseguido. Aí nós vamos perguntar, vale a pena? Eu não sei. Eu tenho a minha resposta pessoal. Claro que vale, não é isso? Eu costumo colocar aqui o exemplo de Enoque. Quando nós pegamos aquelas 10 primeiras gerações, que vai de Adão até Noé, as 10 primeiras gerações, aqueles homens viviam muito. Você pega ali aquela relação, eles viviam 800 anos, 960 anos, por aí afora, mas aparece lá um Enoque, o 7º dessa geração, e diz o texto que Enoque andou com Deus. E Deus para si o tomou. E foi o total da vida de Enoque aqui, 365 anos. Então, num tempo em que as pessoas viviam 800, 900 anos, Enoque só viveu, vamos dizer assim, entre aspas, 365 anos. E ele só viveu 365 anos porque ele andou com Deus. Ele se aproximou tanto de Deus, mas tanto de Deus, que Deus o levou para si. Aí eu faço a pergunta, então vale a pena se aproximar de Deus? Pode ser que ele me leve muito cedo. Mas levar para onde? Me leva para a glória dele. Lá eu estou na eternidade, lá eu já não me preocupo mais com o tempo. Quanto tempo me resta de vida? Não tem mais essa preocupação, acabou. Então, às vezes, na verdade, ser cheio do Espírito Santo é algo que pode complicar, sim, porque você vai ser muito mais ousado. Quanto mais ousado, mais perseguido, mais questionado, com certeza. Aí é uma questão individual, será que vale a pena? Ora, o apóstolo Paulo diz que sim, na carta aos Gálatas, ele manda que nós vivamos no Espírito, mas também andemos no Espírito, e sejamos cheios do fruto do Espírito. Olhando para o capítulo 7, caminhando aí já para o nosso final, o que a igreja do primeiro século nos ensina? Ensina-nos que o testemunho da igreja de Cristo, em tempos de aflições e perseguição, pode ser muito mais eficaz do que em tempos de paz. Sempre foi assim. Em tempos de aflição, em tempos de perseguição, a igreja ora mais, a igreja lê a Bíblia mais,
A igreja chega-se a Deus mais, ela se une a Deus com mais fervor. Em tempos de paz, a igreja relaxa. Então, na verdade, o testemunho da igreja, em tempos de aflição, de perseguição, de prisão, de açoites, é um testemunho muito mais eficaz do que o testemunho em tempo de paz. É o que nos ensina Atos dos Apóstolos, capítulo 7. No capítulo 8, ensina-nos que a dispersão não significa fragmentação, mas multiplicação se a igreja dispersa for cheia do Espírito Santo. Repito para vocês, no capítulo 8, a igreja foi dispersa, com exceção dos apóstolos que permaneceram em Jerusalém, mas a igreja foi dispersa. E dispersão não significou fragmentação, mas multiplicação. Se, na verdade, essa igreja dispersa é cheia do Espírito Santo, e foi o que nós vimos lá. Aqueles que foram dispersos saindo pregando o evangelho para tudo quanto é lado, e pregaram o evangelho em Samaria, e pregaram o evangelho da Judéia, e pregaram o evangelho em todas as partes, chegando até mesmo aos confins da terra, como Jesus mandou. No capítulo 9, ensina-nos que os que perseguem a igreja de Cristo podem vir a ser os seus maiores e mais eficazes representantes. Quando nós pegamos o Novo Testamento, vamos tirar os evangelhos, vamos pegar apenas as cartas, ali, enfim. Quando nós pegamos ali as cartas, os livros do Apocalipse, nós percebemos que o apóstolo que mais nos influencia, o apóstolo que mais deixou escritas cartas para que nós pudéssemos seguir e ter as nossas doutrinas, o apóstolo que mais aprofundou essa questão doutrinária na carta aos Romanos foi o apóstolo Paulo. Mas esse apóstolo Paulo foi o que mais perseguiu a igreja nesse tempo. Do capítulo 8 até o capítulo 9, porque ele vai se converter no capítulo 9. E, pegando o capítulo 7, porque ele já estava presente na morte de Estevão. Então, do capítulo 7 ao capítulo 8, Saulo era o que mais perseguia a igreja, de tal maneira que, quando ele se converteu, a igreja tinha medo dele. Quando ele se aproximou da igreja para se unir à igreja, a igreja se afastava dele, porque ele era cruel. Foi necessário Barnabé trazer Saulo e apresentá-lo a outro, não é mais aquele Saulo, agora é Paulo. Cristo encontrou-se com ele no caminho de Damasco e mudou a vida dele. Ou seja, essa igreja, ou aquela igreja do primeiro século, ensina-nos que aqueles que nos perseguem, ou perseguem a igreja de Cristo, podem vir a ser, na verdade, os mais eficazes representantes da igreja. Por isso é que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Lá no capítulo 10, ensina-nos que o evangelho de Cristo é universal. É necessário que existam igrejas, ou dentro das igrejas, é necessário que existam os Pedros e os Paulos. Porque Pedro é conhecido como o apóstolo para os judeus e Paulo, o apóstolo para os gentios. E no início, até foi assim. No início parecia, na verdade, que eles não se encontravam muito. Tinham lá alguns questionamentos, porque Pedro não aceitava que o evangelho fosse até os gentios. E Pedro só aceitava que o evangelho fosse até os gentios se os gentios fossem circuncidados, e Paulo era contra. Então houve aquela confusãozinha, de tal maneira que isso não se ajustou muito, até que, finalmente, Pedro vê uma visão, tem uma visão. E nessa visão, Cornélio, na verdade, está nisso. Cornélio era um gentio, mas era um homem temente a Deus. E Pedro está lá esperando a refeição dele, e ele tem uma visão, e Deus coloca um lençol cheio de animais imundos, e diz assim para Pedro: mata e come, Pedro. E Pedro diz assim: Senhor, nunca toquei, nunca experimentei coisa alguma imunda. E Deus diz para ele: não torne você imundo, que eu purifiquei. E diz o texto em Atos, capítulo 10, que aquela visão repetiu-se 3 vezes, para convencer Pedro. 3 vezes a visão, até o ponto que ele acordou. E quando ele acorda, tem algumas pessoas, 3 homens que foram buscá-lo para que ele pudesse ir até Cornélio, enviados de Cornélio. E dessa forma, quando Pedro chega lá na casa de Cornélio, tem pessoas reunidas para ouvirem de Cristo.
Ele entra na casa de Cornélio, se desculpa porque ele não deveria entrar, ele diz que como judeu não deveria entrar, mas Deus me mostrou uma visão. E Deus me mostrou uma visão, olha só o que é a visão e como Pedro interpreta a visão. Ele vai dizer, Deus me mostrou uma visão, e nessa visão que Deus me mostrou, ele diz que nós não devemos considerar pessoa nenhuma imunda. Então ele olha e diz, ok, por que Deus me mostrou animais imundos? Porque Deus tem uma missão para mim, agora ele enxerga a missão, ele diz, Deus me mostrou para que eu pudesse ver que não existe para Deus pessoa nenhuma imunda, ele pode purificar a todos. A partir disso, Paulo e Pedro se unem, e eles vão terminar juntos em Roma. Paulo foi decapitado em Roma, e a história mostra que Pedro também morreu em Roma, encontraram-se em Roma. Então, na verdade, o apóstolo aos gentios e o apóstolo aos judeus se encontram para mostrar que o evangelho é universal. Para todos os povos, para todas as gentes. Amém, amados? Graças a Deus por isso. O que nós encontramos ainda no capítulo 12, já caminhando aqui para o finalzinho, só falta mais esse aqui, calma aí. Ensina-nos que a justiça e a vontade de Deus são soberanas. Justiça e vontade de Deus são soberanas. E Ele permite até, e age às vezes, que alguns sejam transferidos para a glória antes de outros. Eu estou me referindo naquele momento, lá no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, quando o rei Agripa I, essa dinastia dos judeus, esteve sempre perseguindo, desde Jesus Cristo, desde o nascimento de Cristo, até até o apóstolo João, na ilha de Patmos, já era o Agripa II, mas aqui estamos falando do Agripa I, estava lá o Agripa I, rei Herodes, Agripa I dessa descendência, dessa dinastia, e ele precisava estar bem com os judeus, caso contrário, Roma tiraria do poder. E ele entendeu que os judeus queriam, era bom para os judeus que ele matasse os apóstolos, porque isso, a morte de Estevão agradou os judeus. Então ele falou, ok, então pega os dois principais líderes daquela época, Pedro e Tiago, o Tiago, apóstolo, irmão de João, e prende os dois, mas a Tiago, ele não dá nem tempo dele ser preso, ele mata Tiago. E Pedro, ele prende, para no dia seguinte fazer a mesma coisa com Pedro. Mas o que acontece com Pedro? Deus milagrosamente manda um anjo lá na prisão e liberta Pedro de uma forma milagrosa. E é isso que eu estou vendo aqui agora. O que o capítulo 12 nos ensina, de Atos dos Apóstolos, daquela igreja do século I, ensina-nos que a justiça, a vontade de Deus são soberanas. E às vezes Deus permite que alguns sejam levados e outros fiquem. Porque quando eu leio esse texto do capítulo 12, eu pergunto, por que Deus preservou a vida de Pedro e permitiu que Tiago fosse decapitado? Por quê? É injusto? É justo? Claro, eu estou falando de Deus, mas raciocínio humano. Será que Pedro era mais importante para Deus do que Tiago? Eu tenho até aqui a minha teoria, mas é só teoria. Uma teoria boba, né? Porque um dia Tiago e João pediram a Jesus Cristo para que um assentasse à direita e o outro à esquerda dele, na glória. E quando você olha esses dois que foram a Cristo, era Tiago e João. Tiago foi o primeiro apóstolo a assentar-se na glória com Cristo. E João foi o último. Mas isso é só teoria. É só para tentar me dar uma resposta. Mas não é isso, não. É a soberania de Deus, é plano de Deus, Ele sabe o que faz. Então, às vezes, Deus permite que alguns sejam levados antes e outros fiquem. Porque isso é a propósito dele, eu devo me conformar, a igreja precisa se conformar com aquilo que Deus faz com os seus. É dolorido para nós? Claro que é dolorido para todos nós, é muito dolorido, mas é complicado. Foi difícil para mim aceitar isso com meu próprio filho. Alguns aqui sabem, meu filho, 27 anos, Deus o levou num acidente de carro. Homem de Deus.
E um dia eu perguntei a Deus, falei, "Ô, Senhor, eu já estava naquela época, isso tem, sei lá, eu já estava com quase 50 e poucos anos quando meu filho foi levado. Eu falei, por que não eu? Ele tinha toda uma vida pela frente, por que ele, não eu? E Deus não me falou nada, até hoje não tem resposta nenhuma, a não ser o conforto que Ele trouxe para mim, para minha filha, para meus outros filhos, para minha esposa, enfim. E o conforto é esse. Deus é justo, Deus é fiel, e Ele faz aquilo que Ele quer fazer. A vontade de Deus e a soberania de Deus, né? Essas coisas são completamente soberanas em Deus. A justiça de Deus, a vontade de Deus são soberanas. E às vezes nos perguntamos, por que, Senhor, Tiago antes de Pedro? E às vezes Ele não vai nos dar respostas, mas com certeza Ele fez o que lhe aprouve fazer, Ele fez o melhor, Ele fez a vontade dEle, e nós nos conformamos com isso e seguimos a nossa trajetória até que Ele nos leve também. E chegamos ao final, capítulo 13, no capítulo 13, a igreja do primeiro século ensina-nos que a igreja de Cristo sempre necessitará de uma igreja da Antioquia da Síria, onde a qualidade da vida espiritual dos cristãos em muito supera a quantidade de pessoas, a quantidade de membros. Repetindo, a igreja de Antioquia da Síria você encontra no início do capítulo 13. E quando você chega no início do capítulo 13 de Atos, você vai ler o seguinte: na igreja de Antioquia estavam profetas, doutores e mestres. E eles estavam jejuando e orando. Eram profetas, doutores e mestres. E eles estavam jejuando e orando. E quando você conta ali quem eram os doutores, os mestres e os profetas que estavam jejuando e orando, pelo menos ali, no capítulo 13, vai dizer que eram 5 pessoas. Eram 5 pessoas orando, mas eram 5 pessoas, mestres, profetas, doutores, pessoas cheias do Espírito Santo, eram 5. E foi exatamente nessa oração dos 5, lá na igreja de Antioquia da Síria, que o Espírito Santo vai até lá e vai dizer: separa-me Saulo e Barnabé para a obra que eu tenho para eles. Foi naquela igreja, e foi através daquela igreja, que o apóstolo Paulo foi lançado às missões. Amém, irmãos? E ele levou o evangelho até os confins da terra. Portanto, amados, o que nós percebemos no capítulo 13, o ensino que a igreja do primeiro século tem para nós, é que a igreja de Cristo sempre necessitará de uma Antioquia da Síria. A igreja de Antioquia da Síria tornou-se a minha referência. É a minha referência. Porque o apóstolo Paulo ia para as missões e voltava para a Antioquia da Síria. Era a base do apóstolo Paulo. O que nós queremos, terminando essa mensagem, amados, é que essa igreja seja, nesse tempo, e enquanto Cristo não voltar, que essa igreja aqui, local, corpo de Cristo, seja uma Antioquia da Síria. Uma igreja onde o Espírito Santo vem, fala, a igreja obedece e lança as pessoas. Faça com que elas possam ir aonde Deus quer que elas possam ir, aonde Deus quer que elas vá. Que Deus abençoe os irmãos. Eu sei que são muitos ensinos, mas o PowerPoint dessa mensagem está aqui com os irmãos, deixei com o pastor. Se os irmãos quiserem depois dar uma repassada, podem pegar, porque é muita coisa para ficar na cabeça, não é? Falar de 13 capítulos em 45 minutos é difícil, né? Mas por isso eu deixei tudo pronto, se os irmãos quiserem, depois podem acessar. Que Deus abençoe os irmãos. Eu estou muito grato por ter estado aqui com vocês nesse dia, nesta manhã de domingo. Muito grato mesmo. Eu tenho uma gratidão profunda por essa igreja, porque através dela nós, na verdade, tivemos experiências marcantes no Vale de Jequitinhonha. Na verdade, aquela experiência marcante que nós tivemos no Vale de Jequitinhonha, com o grupo de adolescentes que foram até lá, ou foi até lá, partindo daqui, foi a última experiência do meu filho Adson no campo missionário em Itinga.
Nós fomos para lá em 2005 e ele foi ativamente, ele trabalhou ativamente com o grupo lá, tocando violão, ajudando naquilo que ele sabia fazer. No ano de 2006, julho de 2006, Deus o levou. Então, vocês fazem parte da minha história, da história da minha esposa, da história da minha filha. Deus os abençoe. Amém?